Olá, queridos alunos do segundo ano, estamos aqui para mais uma aula de história e iremos fazer uma revisão, sobre o que nós estamos estudando desde o mês passado. Então, vamos lá. Então, nós vimos que há cerca de 100 anos atrás, não é? Nas escolas que a gente chama do passado, visto que, há 100 anos atrás, meninos estudavam em salas diferentes de meninas. Mas lembrando que nem todas as escolas aceitavam meninas para estudar. E as escolas que aceitavam, o conteúdo que elas viam nas escolas eram diferentes. Meninos viam as disciplinas normais, eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, eles viam a matemática, viam as ciências, mas as meninas não. Elas iam para a escola, mas elas iam ser preparadas para ser mães, para casar. Então, elas aprendiam a costurar, a bordar, a fazer crochê, a cozinhar. Então, era isso que elas aprendiam nas escolas. Também foi visto, que o fardamento era bem diferente. Como vocês podem observar na imagem aqui do lado esquerdo. Olha só, gravata, blusa de manga curta, saias abaixo do joelho, meia e sapato fechado, todos pretos. A meia não podia ter nenhum detalhe de uma outra cor. E esse era o fardamento. Ai daquele aluno que se atrevesse a ir com outra roupa, não existia isso. E nós vimos também que o professor, ele era o dono do saber. Só ele sabia mais que todos. Os alunos não podiam conversar, não podiam brincar, não podiam fazer perguntas, nenhum questionamento. Eles tinham que simplesmente ouvir o que o professor falava, o que ele explicava. E ai daqueles que o professor fizesse um questionamento, fizesse uma pergunta e eles não soubessem responder. Então, era assim que funcionavam as escolas no passado. Também foi visto que os alunos que não seguiam a risca, que não cumpriam com as regras, que se atrevesse a fazer uma pergunta ou que conversasse em sala, que fizesse alguma outra coisa que o professor achasse que não fosse correto, eles eram punidos. E para a punição existia a palmatória, que é esse objeto de madeira, onde era batido na mão, como vocês podem ver aqui na imagem aqui à direita, ó, que eu estou circulando. Então, ó, o professor pegava a mão, pedia para que o aluno abrisse, segurava e batia na mão dele com a palmatória. E era assim que funcionava. Tinha também, ó, colocar o livro na cabeça, ficar em pé de frente para a parede, tá certo? Então, todos esses eram castigos que vocês estão vendo aqui, ok? E o tempo foi passando, aí olha aqui, ó, escrever várias vezes uma frase, tá certo? Para não repetir mais, tá certo? Certas atitudes. Então, era muito severo.
E hoje, nas escolas atuais, nos dias atuais, nos dias de hoje, as coisas mudaram muito. Então, olha só, o uniforme mudou, são roupas leves, coloridas, não é? Para que os alunos, né, se sintam mais à vontade, para que chamem mais atenção, para que eles ficam mais confortáveis. As salas de aula são mais alegres, coloridas. As crianças já sentam em círculos, elas já podem se comunicar, elas podem fazer perguntas, são realizadas brincadeiras em salas de aula, diferente lá das escolas do passado, onde os alunos não podiam conversar, não podiam trocar uma palavra, não podiam fazer uma pergunta sequer. O professor era o único, ele era o dono do saber. Então, não se admitia que nenhum aluno fizesse uma pergunta a ele, mesmo que tivesse dúvida. Ia para casa com a dúvida, mas não podia perguntar. E hoje, né, nos dias atuais, já é muito diferente, como vocês podem ver aqui, né, na imagem da direita, nessa sala de aula. Essa sala de aula. Então, mudou muita coisa. E aqui nós temos as salas de aula, ó, muito diferente na imagem que vocês viram, né? Antes, na sala de aula, o professor estava lá no fundo da sala, todo mundo quieto, fazendo sua atividade, ninguém olhava nem para trás. Aqui, ó, as crianças já levantam a mão para fazer perguntas. E lá na escola do passado, ai daquele aluno que levantasse a mão, que fosse fazer alguma pergunta. Aqui também, ó, nesta outra sala, tem crianças lendo, tem criança pensando, tem criança aqui, ó, com dúvida, levantando a mão para tirar suas dúvidas através de perguntas ao professor, o que lá nas escolas do passado não seria possível, porque senão eles seriam castigados. E aí nós vimos também, né, que aí em sala as crianças realizam diversas atividades, como ler, né, livros de todos os tipos, fazer trabalhos em grupos, desenhar, pintar. E nós vimos também os materiais escolares antigos, que era a lousa individual, né, que é de ardósia, essa lousa que primeiro se escrevia nela, se treinava bastante, somente após muito treino, quando estava preparado, era que se escrevia em caderno com caneta. Também tinha, né, a caneta com ponta de metal e o tinteiro, que não existiam as canetas como existem hoje, que ela já vem prontinha, com a tinta já todinha dentro. Acabou-se comprar outra. Então as coisas evoluíram muito. Vimos também, não é? A mala como era antigamente, o estojo escolar, a máquina de datilografia, onde eram feitas, né, digitadas não, eram datilografadas as atividades, mais avaliações. Nós vimos aqui o mimeógrafo, que, como foi dito, não é? Aqui era como se fosse uma máquina impressora, só que na verdade não era, mas ela era, tirava as cópias, né, das avaliações que eram realizadas, mas que a qualidade era muito ruim, que na maioria das vezes os professores que tinham que sair com a caneta, né, escrevendo por cima, porque saía tudo apagado para que os alunos pudessem compreender. Nós vimos a lancheira escolar, como era lá no passado, as carteiras escolares,
não é que eram para 3 crianças, 3 alunos. Então, nós vimos tudo isso, né? Os materiais lá no passado. E como eles mudaram. E nas escolas nos tempos atuais, não é? Que já se tem a lousa digital, que é essa lousa com a tela gigante, não é que se interage com ela, que se pode fazer trabalhos, digitar, pesquisar no Google, né, realizar pesquisas e muitas outras coisas. E também o tablet, né? Muitas escolas, né, já se usa da tecnologia e os alunos já utilizam o tablet para poder estar, né, realizando todas as suas atividades. Vimos, né, a fonte histórica material, como vocês estão vendo aí, os livros, uma mesinha com cadeira escolar, né? E as fontes históricas materiais, elas podem estar registradas em uma base física, como papel, madeira e argila, ou em um meio digital. São objetos como pinturas, esculturas, filmes, fotografias, ferramentas, roupas, máquinas, móveis, livros e construções que guardam informações sobre o passado. E vimos também, né, a fonte histórica imaterial. Vocês estão vendo aí, né? A capoeira, estão vendo aí o carnaval. Então, as fontes imateriais estão na memória das pessoas e elas contam sobre as próprias experiências de vida. São as tradições das comunidades, como as festas, os rituais, os cultos religiosos, as cantigas, as lendas, os mitos, as danças e os costumes. Então, todos esses são fonte histórica e material. E a fonte histórica imaterial, né, são saberes que são transmitidos oralmente, que quer dizer pela fala, de uma geração a outra, e são aprendidos no dia a dia das comunidades. E na página 92 do livro de história, vocês vão estar lendo, tá bom? Aí o que está escrito no quadro, o que você aprendeu. Após, vocês vão estar realizando essa questão 1. E depois, tá bom? Nós vimos também aí sobre os documentos. E aí vocês vão responder a questão 2, tá bom? Respondendo aqui, ó, o item A, o item B e o item C, ok? Então, vou estar esperando, tá bom? Todos os registros para ver se está tudo corretinho. Então, um abraço e até a próxima aula.